exatamente. Então vamos lá, Birner, com você também para falar de atacante, para falar desse Pedro, para falar de Gabigol. O Pedro arrebentou de novo, hein, Birner? Bom, em primeiro lugar, vale citar que muita gente questionou o comportamento do Pedro, a atitude do Pedro depois da recusa do Flamengo em cedê-lo para a seleção olímpica. E é óbvio que, por mais que o jogador tenha sentido, o jogador nunca foi um problema, né? Ele sempre foi mais solução do que problema. E se passou por uma pequena má fase, que para mim tinha muito mais a ver com a falta de chances de gol criadas pela equipe do que propriamente com o atleta em si, é completamente normal. Os grandes jogadores passam por fases ruins, jogadores muito melhores que o Pedro. Os craques tiveram fases ruins, jogadores piores que o Pedro passam por fases ruins, e o Pedro também teve um momento muito curto em que ele não conseguia fazer gols, até quando jogava bem. Eu acho que eu, no lugar do Renato, teria entrado hoje com um time muito mais mesclado do que ele fez. Porém, como ele diz, ele tem monitorado os jogadores, então se tem o aval de quem cuida da preparação dos atletas, sem problema nenhum. Eu não tenho noção de que nível estão esses jogadores, então eu não posso questionar isso. Mas eu acho legal, como disse o Calçade, que o Pedro entre na equipe num jogo como esse, independentemente do Gabigol se incomodar. Porque o Renato não deu só estímulo para o Pedro. Outros jogadores formados na equipe, o Pedro não é um deles, apesar de ter jogado no Flamengo quando era jovem também, mas outros jogadores formados na equipe entraram numa partida como essa, porque é um jogo de mata-mata, como o Jean disse, o jogo tinha um nível de tensão que, se não é o mais, digamos assim, indicado para o futebol limpo, ele é muito bom para dar cancha aos jogadores que têm pouca rodagem nos times de cima. Então, usar alguns atletas que o Renato foi colocando ao longo da partida, para mim isso é ponto para o treinador. Esses caras, uma hora, podem ser muito úteis na equipe de cima. A ideia é que eles tenham condições de jogar, ou que eles consigam, pelo menos, se valorizar para o Flamengo negociá-los por valores bem legais, como tem feito ultimamente com seus jogadores da base. Então, eu acho que tudo bem hoje. O Pedro entrou, fez uma bela partida. Acho que o Renato acerta na estratégia, se não tem nenhum problema de colocar em risco os jogadores na parte física. E o gremista não deve mais aguentar perder do Flamengo. Ô, Birner, e acho que assim, só em relação às escalações, né? Eu confesso que sim, na hora que eu bati o olho eu também falei, pô, será que não tem gente demais? Mas no fim, se a gente parar para pensar, ele tinha ali 3 titulares, dos quais 2 estavam voltando, né? 2 não tinham atuado na última partida, então eu estou pensando nos próximos 2 jogos, Jean, junto, por isso que eu falei isso. Então, mas é que eu acho que assim, como né, o Rodrigo Caio precisava de ritmo de jogo, o Gabigol sem também, dúvida, enfim, não tinha atuado contra o Palmeiras, então acho que ele pensou provavelmente nisso. O único que talvez a gente possa dizer, não precisava ter começado, é o Everton Ribeiro. E acho até que o Gabigol podia ter saído antes, né? Por como estava o jogo, tudo aquilo que eu já falei no meu primeiro comentário, né? Todo aquele nervosismo, e o Gabigol é um dos que entra também nessa pilha e tudo mais. Vale lembrar, né? Vem a semifinal por aí, e claro, o Flamengo será favorito, ainda que tenha 1, 2 ou 3 desfalques, mas é o caso nesse jogo já decidido também de você poupar e evitar o cartão para um jogador que é o seu principal jogador, ou um entre os 2 ou 3 principais jogadores. Então acho que até por isso também fazia sentido a saída do Gabigol, né? O uso do Andréas Pereira, por exemplo, também para mim é necessário. A gente viu ele chegando atrasado numa cobertura, numa marcação, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Tem pouca rodagem na equipe principal, precisa se entrosar. O jogo também exige isso. Jogar com o Thiago Maia, legal, de repente pode precisar disso em algum momento, né? Quem disse que o William Arão estará sempre à disposição em todos os jogos até o final da temporada. Então é muito o que o Calçade disse. A gente não sabe qual jogador que vai decidir o título se o Flamengo for campeão fazendo um gol. A gente não sabe qual vai ajudar muito a ser campeão acertando cobertura, saída de bola, marcação, todas as fases do jogo. Então, se você puder colocá-los todos em ritmo de jogo ideal ou no melhor ritmo possível e entrosados, você ganha muito. E saber usar o elenco exige isso do treinador. Eu acho que o Renato tem feito isso. Hoje, por exemplo, acertou nessa questão de usar o jogo para coisas além de conseguir o resultado, e ainda saiu com um bom resultado.
Já que você está falando do Renato, e eu abri o programa aqui falando a respeito do trabalho dele nesse início de Flamengo, olha que histórico. Se isola com o melhor início de trabalho na história do Flamengo. Em primeiro, o Renato Gaúcho, com aproveitamento de 89,6%. O Sebastião Lazzaroni, 87,5% em segundo lugar. 14 vitórias, um empate, uma derrota. O Renato, 13 vitórias, 3 empates. Estava invicto o Lazzaroni. Marcou 50 gols o time com o Renato, 32 com o Lazzaroni. Você tem aí a média de gols por jogo. E sofridos, 11 com o Renato, 7 com o Lazzaroni, considerando os 16 primeiros jogos do Renato no comando do Flamengo. Calçade. Faz um bom tempo entre um e outro, né? O que está a favor do Lazzaroni é que o time não perdeu. Do Renato é que venceu mais. Mas são só números para mim, assim, não... legais, mas não alteram em nada a percepção que a gente tem no presente. São épocas bem diferentes, duas equipes de futebol, num contexto diferente do Flamengo. O Flamengo hoje muito mais equilibrado e controlador da sua situação. O Flamengo hoje ele tem a gestão do seu futuro. Se tudo permanecer do jeito que está, permanecer bem, logo tem aí, tomara, né, o fim dessa loucura toda que a gente está vivendo, e o público poderá voltar em 100% ao Maracanã. Então aí o Flamengo tem novas fontes de receitas e a máquina começa a rodar numa outra velocidade, como vinha acontecendo antes de tudo ser paralisado. Então acho bacana para o Renato, mas tem muita coisa para acontecer ainda, né? Ele precisa colocar títulos nessa história aí que a gente acabou de ver. Então ele tem Copa do Brasil, está bem na fita. Libertadores, ele tem tudo para estar na final da Libertadores da América, ele tem elenco para isso, e o Campeonato Brasileiro também está competindo com o Atlético. O Atlético ainda não ganhou. O Atlético tem uma vantagem que é maior porque o Flamengo tem 2 jogos a menos, mas vamos ver como o Flamengo se sai. Tem que ganhar do Grêmio no domingo. E depois, isso se tiver rodada, se não tiver cancelamento de rodada, porque também tem essas coisas todas aí. E o Renato sabe que para ganhar 2 desses títulos, mesmo que seja um apenas, ele vai ter que contar com times como o de hoje. O time do Flamengo de hoje, ele mostra muito do que vem pela frente. Porque contar com aqueles 11 que todo mundo sabe em todos os jogos é loucura. É loucura. O que o Jorge Jesus fez enquanto esteve à frente do Flamengo foi exceção. Não pode ser visto como regra. O Jorge Jesus forçou demais alguns jogadores. Ele foi no limite. No limite. E a gente sabe como é que foi a vitória do Flamengo na Libertadores. Ali o Gabigol tirando sabe-se lá de onde, operando milagre. Então, não dá para ter só 11 ou um 12º, 13º jogador. O Flamengo vai ter que jogar, sim, partidas como essa aqui de hoje. E ela é um exemplo, que tinham 3 titulares do time considerado titular e 8 jogadores que são solução. Pô, você tem Pedro, Vitinho, Michael, tem que funcionar esse time, tem que funcionar. E então o jogo de hoje ele é um exemplo. Tudo bem, o Grêmio não é a melhor referência para a gente no momento, mas o Flamengo tem o Grêmio outra vez e vai ter que superar novamente no domingo para lutar noutra frente, que é o Brasileirão. Então o jogo de hoje é um exemplo para um time que sonha em ganhar as 3 competições. Pode ganhar as 3? Pode. Não é simples, mas pode. Talvez que tem o Atlético Mineiro, o Palmeiras um pouquinho em baixa, mas o Flamengo tem condição de ganhar as 3 sim, e o Atlético Mineiro está nessa história aí. Eu quero colocar alguns números para vocês aqui na tela que são impressionantes do Renato, né? Teve aí uma relação muito curta de divórcio com o Domi, com o Rogério Ceni. Agora, até onde vai essa lua de mel com o Renato Portaluppi? Eu estou vendo aqui os números, né, de gols, né, nas partidas que ele assumiu o time, em jogos da Conmebol, Libertadores da América, da Copa do Brasil, como a gente está acompanhando. E só contra o Olímpia,
9-2 no placar agregado. E daqui a pouco vai pintar na tela. Então, a respeito disso...